Sabe uma coisa que eu demorei para entender? Durante muito tempo, eu achei que o problema de uma empresa era vender pouco. Faz sentido, né? Porque no começo é isso mesmo. Você precisa vender, precisa trazer cliente, precisa fazer caixa, precisa colocar o negócio de pé. Então a cabeça fica toda voltada para isso. Como vender mais? Como fechar mais contratos, como fechar mais serviços, como fechar mais vendas, como crescer, né, o negócio. Só que tem um momento, e talvez você já tenha chegado nele, em que vender mais começa a não resolver do jeito que resolveria antes. Pior, às vezes vender mais começa a piorar a empresa. Imagina, você encontrou uma agência de marketing, acertou uma campanha ali, uma campanha de vendas e, meu, tá gerando vendas. Eu sei que isso soa estranho, porque a verdade é que ninguém fala isso. O mercado, quase na totalidade, ele ensina o contrário. Ele ensina vende mais, cresce mais, fatura mais, traz mais cliente, escala mais. Só que ninguém fala o que te acontece quando a empresa ela começa a crescer sem ter estrutura para absorver esse crescimento. Foi justamente isso que eu passei. Porque aí a venda entra, mas junto com ela entra mais pressão, mais horas de projetos, horas de máquinas, horas de produção, mais contratação, mais cliente cobrando, mais decisão, mais urgência. E no final, mais gente dependendo de você. E aí, de repente, você olha para a empresa e pensa, cara, era para estar melhor. Passou várias vezes na minha cabeça isso. Meu, eu tô vendendo mais, era para estar melhor nisso. Por que parece que ficou mais difícil o meu negócio agora que eu tô crescendo? Porque tá mais pesado. Ou por que que eu vendo mais, movimento mais, faturo mais? Eu não tô falando que eu tô faturando mais. E mesmo assim, a sensação é que eu estou preso. E talvez o problema não seja a venda. Talvez o problema seja que você chegou numa fase em que só vender mais deixou de ser suficiente para o negócio. Essa é uma virada muito importante. Eu demorei muito para entender. Porque no começo, venda salva. Venda é importantíssimo. O negócio não existe se não tiver venda. Venda coloca oxigênio no negócio. Venda movimenta o negócio. Mas depois de um certo ponto, se a empresa ela não tem capacidade de absorção, cada nova venda também carrega um custo invisível. Custo de coordenação, custo de atenção, custo de retrabalho, custo de decisão, custo emocional. E esse custo quase nunca aparece bonito numa planilha. Ele aparece no seu WhatsApp, na sua cabeça ligada de noite, não consegue dormir, na reunião que você acabou fisicamente 2 horas, mas ela não termina mentalmente na sua cabeça.
no cliente que exige mais do que estava combinado no escopo, na equipe que ela até trabalha, mas ela continua voltando em você para tomar decisão de um próximo passo, de um próximo, uma próxima etapa. E sabe, naquela sensação de que a empresa cresceu, mas você não saiu ali, sabe, do centro gravitacional dela? E isso é perigoso, porque o empresário, normalmente, ele tenta resolver aumentando a velocidade. Aí, vamos vender mais, vamos contratar mais, vamos empurrar mais, fazer mais horas extras. Só que às vezes o que a empresa não precisa não é de mais velocidade, é de uma estrutura que suporta o crescimento, né? A capacidade, uma estrutura que tem a capacidade de suportar o crescimento. E essa diferença, ela muda tudo. Crescer, ó, 2 décadas depois, eu entendi uma coisa. Crescer é uma habilidade. Agora, sobreviver ao crescimento é outra. E muita empresa, ela aprende a crescer, mas nunca aprende a sobreviver ao crescimento que ela mesma gerou. E eu estou falando do dono, do fundador, do CEO, do founder, quem comanda a empresa. Pensa comigo, será que vale aumentar o faturamento, mas a minha paz de espírito ir embora? E é justamente aí que começa o peso. A empresa, a empresa ela não está necessariamente quebrada. Ela pode até estar vendendo, pode estar faturando, pode até estar bem por fora. Vista por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, o dono está sustentando coisa demais. E ninguém vê. Ser dono, ser empresário, empreendedor é solitário. Ninguém vê porque os números, em geral, né? Ali o número bonito mascara a pressão. O que que é o número bonito? Faturamento. O faturamento mascara o desgaste. O que que importa? O lucro, o resultado da última linha, um demonstrativo resultado. Faturamento menos custo variável é igual a margem de contribuição, menos custo fixo, vai dar o resultado. E aí tem uma versão mais completa, mas essa é a base. O crescimento, ele mascara o risco. Até que chegar, até que chega um dia, né, em que você percebe, como eu percebi, eu não tenho só um problema comercial. Eu não tenho só um problema de marketing. E aí, quando você começa a perceber isso, é muito tarde. E aí, eu demorei muito tempo para entender que eu tinha um problema de sustentação. A empresa crescia, cresceu, mas a estrutura que deveria sustentar esse crescimento, essa estrutura ela não cresceu na mesma proporção. E quando isso acontece, alguém paga a conta. E normalmente é o dono, o fundador, o líder da bagaça toda. Com o tempo, é, com energia, com paz, com liberdade. E é por isso que eu comecei a falar sobre isso. Porque eu acredito que o mercado ele já fala demais sobre crescer, sobre aumentar as vendas, sobre growth.
mas poucos falam sobre o que acontece depois que você cresce. Poucos, né, falam sobre como impedir que o crescimento vire pressão permanente no negócio. Poucos falam sobre como parar de travar venda, como tratar, né, a venda, como tratar a venda como solução universal do negócio. E a venda não é a solução universal do negócio. É importantíssimo. Por isso que a gente vai além das vendas, além do crescimento. A gente traz a ideia de ensinar os empresários, empresárias, que já construíram algo realmente relevante, que já estão há tempo no negócio, já tem uma operação funcionando, a sobreviver o próximo ciclo do crescimento do negócio. Porque vender mais é bom, sem sombra de dúvida. Claro que é. Mas vender mais em uma estrutura pesada pode ser só acelerar o problema. Então, talvez a pergunta que você precise fazer agora não seja como eu aumento as vendas, como eu vendo mais. Talvez seja o que que acontece com a minha empresa quando eu vendo mais e não tenho a estrutura certa para suportar esse crescimento. Vamos lá, diagnóstico rápido. Ela absorve bem essa venda, crescimento? Ela não tem nenhum problema? Aumentou as vendas, não vai ter nenhum problema. Ou ela fica mais pesada? Ela ganha capacidade operacional? Ou ela ganha mais urgência? Se aumentar, vai me dar mais liberdade? Ou me prende mais? Eu sei que essa pergunta ela incomoda, mas ela é necessária. Queria ter alguém lá no comecinho me trazendo essa clareza, essa consciência. Porque existe um ponto em que o próximo nível da empresa, ela não depende só de vender mais. Definitivamente não. E como é que você descobriu isso, Cauê? Sentindo isso na pele. E justamente, né, aqui, ó, não só depende mais, mas depende de aprender a sobreviver ao crescimento empresarial. E é essa conversa que eu quero ter com você daqui para frente. Então, se essa conversa ela fez sentido para você, fica por aqui. Se inscreve no canal, se quiser dar like, se quiser dar dislike, deixa um feedback, porque é exatamente isso que eu vou me aprofundar nos próximos vídeos. Vamos lá. Preto no branco, sem romantizar crescimento. Crescimento é importante, mas sem romantizar ele, sem discurso bonito. Só a conversa que muito empresário e muita empresária precisava ter ouvido antes de transformar o negócio, o sucesso do negócio, o crescimento do negócio em mais peso para a própria vida.